Voltamos, galera. Hora do esporte no ar aqui pelo Sistema Sagres e agora categorias de base em destaque. Ontem o Vila Nova conquistou o título do Goiano Sub-20, decisão contra o Atlético. Quem acompanhou tudo no estádio Antônio Ascioli foi a repórter Mariana Tolentino. Tolentino, boa tarde e foi bom o jogo? Boa tarde, Pasquetto, Lopes, Tim, Evandro e todo mundo que está nos acompanhando aqui na Hora do Esporte. O jogo foi bom, sim. Teve várias chances para ambos os times, mas o Vila Nova dominou praticamente toda a partida do começo ao fim. Mas antes da gente falar desse segundo jogo, da decisão, vamos mostrar o primeiro gol, né? O gol marcado pelo William, lá no primeiro jogo da final, que foi no Oba. O placar ficou 1-0, né, com o gol que ele marcou. E com isso, né, o Vila foi em vantagem para o Antônio Ascioli no jogo de ontem. Já no jogo de ontem, né, continuou o empate em 0-0. E com isso, o Vila Nova levou o título do Campeonato Goiano Sub-20. Né, no primeiro tempo, o Vila foi melhor, teve as principais chances, principalmente até os 15 minutos. Depois, o Atlético conseguiu equilibrar a partida, só que pecou muito nos passes, tiveram muitos erros. No segundo tempo, eles voltaram melhor, né, porque precisavam buscar esse resultado, pelo menos 1-0 para levar para os pênaltis. Então, eles pressionaram bastante o time do Vila. Mas depois voltou o que estava acontecendo no primeiro tempo, na primeira etapa. Eles erraram bastante e bastou só o Vila mesmo administrar o placar. E a partida terminou 0-0 e o Vila levantou aí o título do Campeonato Goiano Sub-20. Lembrando também que o Atlético já havia perdido a final do Sub-17 contra o Aragoiânia, o jogo que foi lá no CT do Dragão. Pasquetto, no final do jogo, eu conversei com o Olímpio Jaime Neto, ele que é coordenador da base do Vila Nova. Ele ficou muito feliz, né, com esse título, mas também já projetou aí as próximas campanhas, próximas participações do Vila Nova nas competições de base. É um dia muito especial, já havia algum tempo que o Sub-20 do Vila não ganhava o Campeonato Goiano. Ano passado batemos na trave 2 vezes, no Brasileiro Sub-23, uma competição dificílima, chegamos na final, perdemos no último lance do jogo praticamente o título. No Goiano Sub-20 do ano passado, novamente, foi por pouco, né? Ficamos com o vice-campeonato. E esse ano a gente conseguiu coroar essa campanha aí. Foi uma campanha difícil, um campeonato em nível muito bom. No momento que o Vila precisa, né? No momento que a gente sabe que está difícil para o clube é um só, base profissional. A gente espera que esse título venha aí para trazer novos ventos lá para o Oba, para o nosso CT, para a gente poder mudar a página aí, virar a página na Série B. E como que você avalia esse elenco do Sub-20 do Vila Nova, né, que alguns já também jogaram pelo profissional, outros que poderão ter a chance de jogar, então como que você avalia esse elenco, essa montagem? Primeiro, parabenizar toda a comissão, todo o departamento da base, que monitora o mercado aí dia e noite. Após a Copinha, a gente assistiu praticamente 100% dos jogos da competição. Temos uma plataforma aí que nos permite ter acesso a esses jogos, então a gente juntou ali, mapeou jogador por jogador, analisamos, trouxemos alguns que foram importantíssimos aí para essa campanha. E sobre os jogadores civil profissional, é um processo natural, acho que a gente não deve ter pressa por conta de um título aqui, tem que seguir o trabalho da maneira que for, para na hora que eles estiverem prontos, essa transição acontecer de maneira natural. Tem agora pela frente o Brasileiro Sub-23, né, que a gente já estreia sábado contra o Red Bull Bragantino, que é mais uma competição para continuar formando esses meninos e a gente poder entregar eles profissional o mais pronto possível. E o que você projeta do futuro das categorias de base do Vila, não só do Sub-20, mas também das outras categorias? Foi um semestre muito bom, né? A gente tem o objetivo aí, a obrigação de chegar pelo menos na semifinal de todas as categorias, né? A gente conseguiu, tivemos um vice no Sub-15, Sub-20 hoje coroamos aí com o título, e o nosso principal objetivo aí, na verdade, não é nem esse título, é esparramar atletas do mercado para a gente fomentar o Vila Nova. Então foi isso que o Olímpio Neto comentou, e mais uma competição que o Atlético chega invicto na fase final. E a primeira derrota dele, a única derrota
do Atlético na competição no Sub-20 foi no primeiro jogo da final contra o Vila, lá no Oba. E, por outro lado, o Vila também chegou invicto da primeira fase, só que ele teve 2 derrotas até chegar à final. Uma contra o Morrinhos no primeiro jogo das quartas de final e outra contra o Goiás no primeiro jogo da semifinal. Mas aí conseguiu levantar esse título aí. O Olímpio falou, né, do Brasileirão de Aspirantes Sub-23, era para o Vila estrear na competição hoje, mas o Vila pediu para a CBF trocar o horário, a data da partida, por conta que alguns jogadores que jogaram essa final do Sub-20 também vão participar dessa competição. Então, o Vila vai estrear no sábado, às 15h, lá no Oba, contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão de Aspirantes. O Vila que está no grupo B, com Juventude, Ponte Preta e o Red Bull Bragantino. E ele vai ser comandado pelo Rafael Miranda, que é da comissão permanente do Vila Nova. Pasquetto? Show de bola, Mariana. Bom demais. Antes do Tim, do Evandro e do Lopes, Mariana, muito obrigado pela participação, viu? Até mais. Tchau. Obrigada, Pasquetto. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando, para o Evandro, para o Lopes, para o Tim, para todo mundo que está nos bastidores, Euler, o Samuel, a Nath. Até a próxima. Valeu. Eu fui chamado a atenção na última. Hoje você foi bem, hoje você foi educado. Parabéns, está aprendendo. Então, tá bom, obrigado, Tim. Obrigado, Mariana. A opinião do Euler aqui não conta muito, não, do Zé Catira. Galera, o Vila não ganhava o Sub-20 desde 2015, né, e conquista agora. Lá no Atlético, o Rogério Corrêa é o técnico. E você perder justamente na final é doído, hein? E como a Mariana trouxe, né? Acabou de ser demitido o Rogério Corrêa. Pois é. Me informa aqui a Natália Freitas. Perdeu apenas um jogo na competição, né? Para entender, a paciência no Atlético ela é curta mesmo, né? Na base de cima também. Tá lá embaixo. Mas parabéns para o Vila, da Pasquetto, o técnico Cássio, né? Cássio Fernando, parabéns ao Olímpio, parabéns, a gente viu nas imagens ali do meu amigo Josimar, que faz um trabalho brilhante lá há vários anos. Então acaba ganhando a competição mais importante de base no futebol goiano, que é o Sub-20, é o mais importante, que é aquela reta final ali dessa transição base profissional. Tomara que o Vila consiga aproveitar melhor esses garotos. Mostrou qualidade alguns. Falam bem do Romário e do Guilherme Pires, do atacante. Guilherme Pires já teve no profissional também. O Romário, nesse último jogo da equipe profissional, ele também atuou lá contra a Ponte Preta. Entrou e mostrou personalidade, sabe jogar. Tem o Jefferson que está surgindo aí também. Então o Vila precisa, né? O Vila sempre teve na sua história a situação de revelar bons jogadores. E se você pegar as conquistas que o Vila teve, sempre teve, né? Sempre tem alguém ali da base no elenco principal, no elenco profissional, e a gente sente falta desses garotos. Tomara que esse título consiga mostrar para esses garotos, acima de tudo, que eles têm condições sim de atuar no profissional. Nesse momento difícil que está passando o profissional, daqui a pouco a solução pode vir num garoto desse da base. Tomara que o Vila consiga realmente aproveitar melhor esses garotos. E parabéns mais uma vez, o ótimo trabalho do Olímpio, do Josimar, do Cássio, de toda a comissão técnica de dirigentes aí das categorias de base do Vila Nova, que acaba conquistando o título mais importante. E parabéns também pelo Atlético, Pasquetto, que das 4 competições chegou em 3 finais. Só ganhou o Sub-13, perde ali o Sub-17 para a Goiânia, perde também o Sub-20, mas está chegando. Mostrou realmente uma evolução no trabalho da base também do Atlético, lá comandado pelo Wendel Batata. Ficou dividido, né? Goiás ficou com o Atlético, o Atlético ficou com o Sub-13, o Goiás com o Sub-15, o Aragoiânia com o Sub-17 e o Vila Nova com o Sub-20. José Carlos Lopes. Legal, a gente vê a retomada aí no Atlético, né? É ruim o Rogério Corrêa fazer um trabalho desse e sair, né, por uma derrota, né? Mas perdeu o título. O Goiás também perdeu um título no último segundo, né? Foi para o Atlético, né, do profissional. Seria um título invicto do Sérgio Haas. E naquela batida escanteio do Bambu, o gol do Lino e o Atlético campeão goiano. E o Dr. Sérgio Haas perdeu, que seria um título invicto. Isso acontece. Mas é bom ver essa retomada da base, né, criando força. Foi um setor que sofreu muito com a pandemia, né? Quem trabalha na base sabe disso que eu estou falando, como foi difícil, porque se estava difícil profissional, imagina para a da base, né, para as escolinhas, para as categorias que são logo acima da idade de escolinha. Então, todos sofreram muito com isso. E é uma retomada forte, uma retomada boa.
com essa disputa muito, muito boa, né? Cada um ganhando um título, e o Vila Nova ganhando o Sub-20, o que é muito bom. E fala assim, não é hora de lançar na base, não. O time está lá embaixo, no rebaixamento, tem que ser aqueles marmanjos, jogadores que ganham muito dinheiro. Não, é para todo mundo. É difícil, é para todo mundo. É desde o começo até o fim da carreira, às vezes você passa por dificuldade. Então, se tiver oportunidade, erga a cabeça, aproveite, porque é assim mesmo. Você tem as oportunidades, como eu já falei anteriormente. Ela não marca hora e nem local. Você tem que aproveitar essa oportunidade chegando. Então, se os jogadores da base do Vila forem convidados, aproveitem, ergam a cabeça e ajude o Vila Nova a sair desse momento difícil. Quem tem capacidade, né, não tem idade. E é isso que eu espero dos jogadores do Vila Nova, apesar do momento difícil do profissional, que sejam bem aproveitados. E aí, Evandro, esse título do Tigrão no Sub-20? Começando lá pela queda do Rogério Correia, né, o filho do Miguelzinho, eu acredito que não seja nem tanto só pela derrota contra o Vila. Talvez seja pela soma dos resultados do Campeonato Brasileiro, da categoria, onde o Atlético já perdeu 3, uma delas aí para o Corinthians, em casa, acabou levando de 5. Né? Então, talvez isso tenha pesado também. O Atlético perdeu para o Corinthians, lá no seu CT, por 5-1. Já tinha perdido outros 2 jogos. Então, talvez seja pela soma desses resultados é que o Rogério está deixando o comando técnico lá do time do Atlético. Em relação ao Vila, né? Sub-20 é uma categoria que já é de jogadores com personalidade. 20 anos, o cara... Hoje é o maior índice de contratações que tem no futebol europeu é de jogadores com essa idade aí, entre 18 e 22 anos. É a hora de aproveitar bem. Agora, eu ouvi um detalhe da entrevista do Olímpio, nesse trabalho bom da Mariana, né? Que deu uma ênfase na conquista do Vila Nova. Mariana Dias, né? Mariana é uma grande profissional, ela enfatizou bem essa conquista do Vila Nova. Então, está na entrevista do Olímpio, o que eu percebi? Quando ele disse, a gente vai formando jogadores espalhando por aí. Quer dizer, então o Vila não está preocupado em aproveitar os jogadores da base no seu time profissional, está preocupado em vender os jogadores, em espalhar os jogadores por aí, porque o Vila fez muitos negócios em relação a jogadores jovens. Tem uns que saíram aí, você nem sabe quantos saíram da base do Vila Nova. Porque nesse momento em que o time profissional tanto precisa do que tiver de melhor na base, num time campeão sub-20, vejo que dá para aproveitar. Talvez seja melhor do que fazer investimentos, como o Vila está fazendo aí, mais 2 centroavantes agora, que você não sabe o que vai acontecer, quando você tem o Romário, tem outros jogadores aí que podem ser aproveitados. Não sou a favor que jogue responsabilidade para cima da molecada, mas 1, 2 você lançando devagarzinho, eu acho que pode ser um bom aproveitamento, talvez até melhor do que pegar agora e emprestar sem saber o que vai acontecer pela frente.